Olá, meu nome é Gilberto. Hoje eu vou mostrar para vocês como eu preparo o pernil de ovelha que nós fazemos no Natal, normalmente Natal, Ano Novo e em algumas ocasiões especiais. Existem diferentes maneiras de preparar um cordeiro. Como eu gosto de fazer na churrasqueira, eu uso um tempero muito simples que eu aprendi com meu sogro já há muitos anos, que vai o sal grosso, que é o sal normal do churrasco, às vezes a gente usa ele até puro, e eu vou usar nesse tempero um pouquinho de alho, algumas folhinhas de louro, nada demais, orégano, que normalmente as pessoas não usam nesse tempero, e também um pouquinho de pimenta do reino, só para dar um toquezinho nesse tempero. A carne de cordeiro, a carne de ovelha, a gente encontra nos supermercados, mas eu prefiro pegar direto do produtor, porque ela é mais fresca, sem passar por congelamento, ela tem um sabor melhor. Só que quando ela vem direto do produtor, você tem um pouquinho mais de trabalho. Você precisa limpar ela um pouquinho e precisa separar uns pedaços. Eu já adiantei um pouquinho, mas já deixei aqui semi-separado para ficar mais fácil de mostrar, mas eu separo essas pontas bem nas juntas aqui, a gente separa, e também aqui desse outro lado, porque isso vai nos ajudar a ter um pedaço mais bonito, especialmente para fazer na churrasqueira. Essa ponta aqui, ela é desprezada por alguns, mas ela tem um cordão aqui de carne maravilhoso, e isso precisa ser usado em outra ocasião. Agora sobrou um pedaço mais fácil de manejar. No caso aqui pra gente, eu preciso de dois assim. Então a gente tira um pouquinho do excesso. Tem algumas pontas que elas não são tão interessantes. Então tem umas pelancas, umas tirinhas. Eu já limpei um pouquinho antes de começar aqui, mas a gente tem que cuidar para não tirar demais a gordura. Algumas pessoas não gostam da carne de ovelha porque acham ela muito gordurosa, mas essa gordura, no caso de fazer a carne na churrasqueira, ela vai pingando enquanto a carne está sendo preparada. Então a gente tira mesmo só aqueles excessos, aquelas pelanquinhas que vão ficando nos cantos, e também um tipo de gordura ruim que atrapalha um pouco a qualidade da nossa carne. Então eu, depois de ter a carne limpa, arrumadinha, aí sim eu vou para a fase do tempero, que também algumas pessoas gostam de temperar e deixar um bom tempo no tempero. A carne, quando ela vai para a churrasqueira, ela precisa de menos tempo de antecedência, mas a carne de ovelha, ela precisa de um pouco mais de sal do que uma carne de boi, por exemplo. Ela, por causa da sua característica, por causa do sabor dela, ela requer um pouco mais de sal para ficar no mesmo ponto do tempero das outras carnes. Eu vou mexer um pouquinho com o tempero agora. Então, para um pernil de ovelha, eu vou usar somente 3 dentes de alho. Não precisa muito alho, porque a ideia não é dar um sabor muito sobressalente do alho. Algumas pessoas têm dificuldade para descascar o alho, preferem comprar ele já descascado ou moído, mas nada se compara com o alho que vem assim na cabecinha, né? Como esse daqui, e esse é um alho bonito. Então a maneira simples de fazer é apertar ele aqui com uma faca, e daí você só separa um pouquinho a casca, você afasta ela um pouquinho só, e você já está com
o dente de alho descascado. Claro que você não vai ter cuidado para não deixar nem um pouquinho de casca, mas você amassa ele aqui com a faca mesmo, aí você dá uma primeira amassada e depois a gente termina de preparar ele adequadamente. Mesma coisa aqui, a gente solta e a casca sai rapidamente, facilmente, então não tem nenhuma dificuldade, não precisa fazer aquele processo de ficar descascando. E como é pouco alho que a gente vai usar aqui, então fica mais fácil ainda amassar diretamente aqui na tábua onde a gente vai trabalhar. Então eu montou um pouquinho aqui, amasso mais um pouquinho esse alho e depois eu dou uma picada nele. Então essa picadinha aqui do alho é para ficar mais fácil dele ser incorporado depois com o restante dos temperos. Aqui nós já temos o alho picado, então eu tenho aqui o louro. Então o louro eu amasso ele aqui com a mão mesmo. Eu tento dar uma quebrada nele para ele liberar um pouquinho do sabor, para que ele se misture aqui. Então eu já vou adiantar aqui e vou misturar o louro aqui no alho e eu vou colocar isso aqui tudo junto com o sal. Vou colocar uma certa quantia de sal aqui. Eu vou adicionando o alho. Você pode fazer do seu jeito. Algumas pessoas gostam ainda de usar o pilão para moer um pouco mais o alho. Nesse caso aqui, eu decidi não usar o pilão. Mas eu recolho todo esse alho. Eu coloco também esse orégano, eu vou misturando aqui e vou adicionando um pouco mais de sal e também a pimenta do reino. Quando a gente vai misturando aqui, o orégano pode pôr um pouquinho mais. Você está acostumado a colocar orégano só na pizza, então saiba que orégano ele combina com outras carnes, mas não é com qualquer carne também que você vai adicionar o orégano. Então tá prontinho aqui. O ideal é deixar o sal misturadinho assim por 15 a 20 minutos e você deixa ele separadinho aqui e depois você só adiciona esse sal na carne. O sal já descansou, já ficou um pouquinho parado, incorporando melhor cada um dos temperos. E agora a gente simplesmente não tem uma medida exata. A gente pega ele aqui, ó, e passa ele, esfrega um pouquinho na nossa carne de ovelha, no nosso pernil aqui de ovelha. E os gaúchos gostam de chamar de quarto de ovelha. E a gente pode, se o sal não estiver grudando, você pode molhar um pouquinho a peça de carne, que o sal fica mais aderente, mais grudado. Mas como essa carne aqui está fresquinha, então não tem uma dificuldade maior. Então eu gosto de deixar um pouco mais de sal e ter cuidado para colocar nas bordas também, para que depois ele vá penetrando. Você não precisa ter muito medo de colocar o sal, porque essa é uma peça relativamente grossa e o sal vai sendo absorvido enquanto está assando. Então é diferente de uma carne que está completamente temperada já na hora que assa. Aqui
eu abri um buraco para tirar uma gordura que fica aqui dentro, que é uma gordura ruim. Então eu aproveito essa abertura para inserir um pouquinho de sal aqui também, para que ele penetre melhor. Eu já estou com a carne aqui nessa gamela de madeira, então eu vou aproveitar esse garfo, que é um garfo comum de churrasco, e eu vou fazer alguns orifícios aqui na carne que vão ajudar na penetração do sal. Não precisa ser, tem gente que gosta de fazer com uma faca, mas o problema é que a faca vai fazendo aberturas muito grandes na carne, então eu não gosto, porque eu acho que acaba ficando um assado um pouco mais feio depois. Então a gente perfura essa primeira camada para que o sal consiga penetrar um pouquinho mais. Aí eu dou mais uma esfregadinha, uma apertadinha no sal e faço a mesma coisa aqui do outro lado, onde eu estou querendo que o tempero penetre. Como a carne vai para a churrasqueira, eu vou espetar ela agora. Só cuidado sempre quando você vai espetar para não machucar os dedos, não furar os dedos. E eu não gosto que o espeto saia muito torto do outro lado, então eu estou fazendo aqui até que ele saia um pouquinho melhor. Quando ele está preso no espeto, está pronto para ir para a churrasqueira. Agora eu vou colocar essa carne na churrasqueira, numa distância boa do fogo, não pode ter brasa demais, para que ela não asse rapidamente por fora. Então o segredo de uma carne mais grossa assar bem, ela assar lentamente longe do fogo. Então vou colocar na posição mais alta aqui e vou deixar ela espetada aqui enquanto ela vai assando. A carne de ovelha entrou na vida da nossa família porque, primeiro, que é uma tradição do sul do Brasil, onde nós recebemos muita influência. Segundo, porque meu sogro criava ovelhas, então a gente aprendeu a gostar. Mas tem um símbolo para mim, que é provavelmente a carne que Jesus comia. Ele comia peixe e a carne que tinha naquela região mais comumente era a carne de ovelha. Então havia muitos rebanhos de ovelhas e então eu me sinto ligado com a culinária daquela região também, por onde Jesus andou enquanto esteve aqui na Terra, nesses momentos. Como nós vamos celebrar o Natal, então eu vou nessa celebração servir carne de ovelha aqui em casa. Oi, eu sou a Tuca, ou Mari Glauce, e eu tô aqui para ensinar para vocês, para mostrar para vocês um prato que a gente sempre faz para acompanhar o cordeiro ou a carne assada. Isso é uma cultura lá do Rio Grande do Sul que nós temos, e é a maionese caseira. Para essa maionese vão 4 batatas desse tamanho, 6 ovos, que serão 4 cozidos e 2 crus, o óleo e a água. Então, agora eu vou começar a fazer maionese. Os 4 ovos cozidos, você põe num prato fundo, porque você vai ver que eu vou ficar batendo a maionese. Amassa bem eles, bem amassados. É sempre metade de ovos crus, aí o dobro dos crus de cozidos, tá? O ovo cru eu lavo e seco com uma toalha de papel por causa da higiene, tá? Cuida muito, você separa a clara da gema, óbvio, porque se você pôr a clara junto, a maionese vai ficar muito mole e não vai dar certo, tá? Se você não tem prática para separar a clara da gema, você pode fazer com a tua própria mão, não tem problema nenhum, certo? Agora mistura o ovo cozido com o ovo cru, amassa de novo bem. E eu tenho o costume que eu aprendi com a minha mãe, porque desde que eu lembro
que eu existo, na minha casa tinha churrasco aos domingos e junto com o churrasco tinha essa salada de batata e maionese e mandioca ou arroz. Então eu aprendi com minha mãe assim, eu vou fazendo os movimentos circulares, depois que você misturou bem, você começa colocando o óleo. Você vai colocando pequenas porções de óleo, mistura o óleo e vai batendo ele assim, certo? Você vai sempre girando o óleo. A quantidade de maionese que você vai fazer, ela vai depender de você, da quantidade de batatas que você fez, certo? Então, eu não tenho prática, sabe? Lembra quando você abre, por exemplo, um pote de maionese industrializada e você vai tirar tantas colheres para fazer uma salada de batatas ou para fazer uma salada de macarrão, por exemplo, de arroz, que são vários ingredientes que usam para fazer esse tipo de salada, você só vai girando. Então, olha, eu coloquei o óleo, movimentei, girei e ele foi absorvido e ele vai aumentando a massa da maionese, tá? Você vai fazendo até que você vê a quantidade de maionese que vai dar para a batata. Se nas primeiras vezes você errar a quantidade de maionese, não tem problema, tá? Você pode colocar um pouquinho de suco de limão, você pode colocar, por exemplo, uma colher de água filtrada. Toma muito cuidado quando você vai manejar o ovo cru. Lave sempre ele com esponja, detergente e seque com um papel toalha. Por quê? Porque o ovo ele pode ter alguma coisinha na casca dele e como ele vai ficar cru, vai ser misturado aqui, ele pode ter alguma coisa aí, uma bactéria que venha a fazer mal para a pessoa, tá? Então, você veja bem, coloquei já 2 vezes o óleo. Eu vou colocar mais uma vez. Vou misturar bem. E aí você vai saber por que tem essa água aqui. Essa água eu não sabia, nunca vi ninguém colocar água na maionese, tá? Aí um dia, conversando com o Saulo, que é engenheiro de alimentos, ele disse que na universidade, o professor dele disse que a maionese industrializada sempre vai água. E eu não... Aquilo me fez pensar, eu falei, bom, não foi assim que eu aprendi da minha mãe. Aí um dia eu decidi colocar água porque eu percebi a água, ela deixa a maionese mais cremosa, tá? Ela tira aquela aparência do óleo e ela também aumenta a massa. Sendo assim, você colocando de vez em quando uma colherinha de água, de vez em quando a sua maionese estiver muito firme, você aumenta a massa e ela fica mais cremosa, fica mais bonita e fica mais gostosa, porque ela diminui a quantidade de óleo, tá? Então assim você vai mexendo, colocando óleo e de vez em quando, raramente, no máximo você vai colocar 2 ou 3 vezes nessa porção aqui, eu vou colocar no máximo 3 vezes de água, tá? Olha, aqui tá a maionese pronta, olha a consistência dela, bem cremosa e por causa da água ela fica mais bonita, fica mais cremosa, ou airada, alguma coisa assim. Aqui está a batata e essa é a quantidade correspondente. Opa! Agora você mistura a maionese, coloca aqui, você vai limpar bem o prato para aproveitar tudo. Você mistura também a clara que sobrou lá das gemas cozidas e sal a quantidade que você quiser. Tá? Se mistura tudo. Mas é isso, gente. Essa é a maionese caseira. A maionese gaúcha, como algumas pessoas falam aqui em Brasília, porque é a Claudinha e eu que fazemos essa maionese. Beleza?
Depois, obviamente, você limpa tudo, arruma tudo e serve, ok? Qualquer dúvida pode me perguntar quando me ver, tá? Bem, a nossa carne está prontinha. O tempo ideal para você assar uma carne um pouco mais grossa na churrasqueira é de 3 horas. Você pode assar com 4, com 5 horas. Quanto mais tempo você levar, mais macia a carne fica. Mas tem que ter um cuidado. Você só pode assar uma carne mais grossa na churrasqueira se você tiver altura, para que ela possa assar bem devagar e não apressar muito. Menos de 3 horas uma carne como essa que nós fizemos, ela vai ficar crua no meio. Então agora vamos tirar a carne. Eu vou bater um pouco aqui para tirar o excesso de sal. Você lembra que a gente salgou bem, então a gente quer tirar um pouquinho do excesso para que esse excesso de sal não vá parar no nosso prato. Eu deixei dourar bem aqui e então eu vou tirar um pedacinho aqui para você ter uma ideia de como a carne vai ficando bem assadinha, vai ficando com um aspecto bom e dá vontade de comer aqui, ó. Mais importante não é qual a receita, nem como você prepara a sua ceia de Natal. Eu deixo aqui uma sugestão com algumas dicas, mas o importante é você estar com a sua família, investir nos seus. E a churrasqueira tem esse lado bom que a gente junta a família perto, a gente faz uma carne mais fininha e dá uma beliscadinha antes e passa tempo de qualidade em casa. Natal nos lembra o relacionamento que nós passamos a ter com Jesus, e o relacionamento na família é abençoado, é potencializado por causa da presença de Jesus. Então, que o seu Natal seja um Natal cheio de amor, de graça e com investimento de qualidade, investimento intencional na sua casa e naqueles seus amigos, quem sabe amigos que não têm familiares perto, que você vai convidar para fazer parte do seu Natal.